empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial, este bate-papo bacana para falar de histórias de vida, de sucesso, de empreendedorismo e hoje de agronegócio. Agronegócio, aqui o sistema hoje é bruto, o sistema é agro, né? Agro é pop. Agro é pop. Agro é tudo. Agro é tudo. Agro é tudo. O que você comeu no café da manhã hoje? Bolacha, água e sal e tá. chá. Eu acho que não. Bem O chá talvez venha do água, mas bolacha, água e sal, acho que não. Não vem. Ela Não sei como pode ser faz. Que venha, né? Não sei. Mas eu comi ovos mexidos, eu comi mamão com aveia e mel. Que alimento mais saudável. Tem que ser, né? E café puro, sem açúcar. Então, sim. Totalmente, né? Tudo do agro, tudo diretamente ligado. Né? Tá no nosso dia a dia, né? Tá no nosso dia a dia. Todo dia a gente consome algo ligado ao agro, né? Falando em agro, nós temos dois boi ali atrás também, né? Que são os meninos que estão na teca. Isso. Os dois ali, cavalo. Dois boi ou dois cavalos. E uma princesa. Exatamente. Ale, princesa, Ale hein? Que tá aqui. A moral. Ale, você é que salva, né? Essa equipe aí, porque falar pra você, esses dois aí... É o que equilibra, né? Tem que ter, né? Tem que ter alguém que equilibra. E aproveitando, né, André, para agradecer a todo o pessoal que tem, né, inscrito no nosso canal, a galera se inscrevido no nosso canal, a galera que tem compartilhado os cortes, né? Sim, tá fazendo muito sucesso. Bem, né? Cada corte aí dá 10 mil, 5 mil visualizações. Para um canal nichado, lembrando que a gente fala de empreendedorismo. A gente traz pessoas aqui que realmente são aquelas pessoas que ninguém às vezes passa em frente àquelas empresas e não sabe que tem uma história ali. Então verdade. A gente abriu o podcast Mundo Empresarial para isso. E falando de várias vertentes, vários segmentos, desde o meio artístico, médico, todas as áreas quase a gente já falou, né? Odontologia. Sim. E agora, acho que pela primeira vez... do agro, acho que mais... A gente já falou alguma coisa ligada. Mas aqui, já porque teve a Traquivel. Isso. Que também, que eles fazem máquinas... equipamentos, as máquinas, né? Eles aluguel e venda de máquinas pesadas, na linha amarela. Isso. Entendeu? Saudade dos caras, inclusive. Verdade. Tumorto, a galera lá. Cris. Isso, Cris. Eu vim aqui de novo bater um papo. Fazer o número 2 do podcast. Não, número 2 do podcast. Quiser, tem banheiro aqui também. Aqui tem também. Pode fazer. Porque também faz parte, né? Nós falamos no episódio passado bastante disso, né? Do número 2. Falamos, exatamente. Bom, vamos apresentar os nossos queridos amigos aqui. Vamos apresentar, agradecer também nossos super patrocinadores, In Time Solutions e também a Bioleve. Estamos aqui, ó, nós, eu e o André e também nossos convidados de Bioleve, água naturalíssima, coisa boa, tá? E vamos falar desses dois convidados pra lá de especiais, pai e filho. Olha só que bacana, gente. Eles que têm uma empresa que é um sucesso, que tá há 22 anos já no mercado, que é a Green Peças, gente, especializada em segmentos de sucesso na área de extrusão de soja, tá? Porque nós vamos saber tudo. Se você não conhece, tudo bem. Beleza, hoje é um bate-papo pra gente conhecer mais sobre esse universo. Bem. Nem eu vou conhecer mais hoje, também, né? E também extrusão de ração para cachorro, gato, peixe, tá? Vamos ver como é que é esse processo, né? Fábrica também fábrica de ração farelada e pelletizada no universo de aves, suínos, bovinos, tá? E eles se destacam, gente, pela inovação, pela experiência, tá? Com a gente hoje temos o Hernando Constanza. Você Quase tá errei de novo. Hernando Constanza. É um pouco diferente, Hernando Constanza. Eu achei muito bonito esse nome. Bonito, é chique, é forte. Se eu fosse ter filho, agora... Depois do Vicente... Teria sido, porque Hernando. O nome do meu filho foi pensado para ser um nome assim, marcante. É Vicente, né? É um nome bonito. Mas quase foi Bernardo. E Hernando. Então o próximo aí... Não vai ter no próximo. caso não vai ter, né? Você não quer mais filho? Que acabou, a fabriquinha fechou. Tô igual as indústrias Matarazzo. Isso. Hernando Constanza, gente, visionário por trás dessa trajetória de sucesso. E também, gente, o Rodrigo, tá? Que é o filho dele, Rodrigo Constanza, peça-chave também nesse quebra-cabeça de inovação e qualidade. E eles juntos fazem esse time especialíssimo, né? Que não é formado só por eles, mas também eles vão contar quem faz parte, além deles, do time da Green Peças. Conosco hoje, Hernando, falei certo, Constanza e também Rodrigo Constanza. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tá? Muito obrigado. Eu já agradeço de cara porque eu já me senti aqui homenageado. Você vê, né? Já essa referência, meu nome. Sim, mas elogio. Acho muito bonito. Eu não gosto desses nomes moderninhos. Enzo, Cauê. Eu não gosto. Eu gosto de nome assim, nome com poder, assim. Então, o meu filho se chama Vicente, né? Mas a gente pensou em vários nomes, né? Bernardo, Francisco,
Antônio, foi uma coisa assim. Então aí eu acabei chegando no Vicente, mas se tivesse Hernando na época, com certeza ele colocaria. Estaria concorrendo ali. Lá, viu? Não sei se, né, quando ele diz assim, eu acabei chegando no Vicente, porque normalmente quem acaba determinando o nome do nosso filho é a mulher, né? A mulher acaba tendo um peso muito grande. Você escolhe um monte. Foi assim, que a história do meu filho, do nome do meu filho, foi assim. Quando a minha esposa estava grávida, eu estava gravando um projeto social com vários amigos músicos e era em prol do Lar São Vicente de Paula. E é um lar de idosos em Sorocaba que meu pai sempre ajudou e tal, então tem um carinho por lá. Tem uma história. Tem uma história. Aí quando ela tava grávida, aí um dia eu tava conversando com meu amigo produtor sobre o projeto e tal, eu falei, tá aí, Vicente, que nome lindo. Aí eu falei, amor, Vicente. Aí ela, sim, é. Eu falei, Vicente. Aí ela, gostei também, pronto. Eu achei que fosse um acordo. Se for mulher, eu coloco o nome. Mulher tinha, não lembro quais eram as opções, mas... Deixa eu só mexer no ar rapidinho. Florentina. Ali, mas vamos continuando aí. Era um nome também, com certeza. Olha, gente, primeiramente, assim, mais uma vez, obrigado. A gente, de novo juntos, né? Sim. Já estiveram há 4 anos atrás numa reportagem, depois, agora fizemos uma recente, cheia de novidades também, que graças a Deus vocês evoluíram muito, né? Sim. E aqui a gente quer conhecer, junto com vocês, mais desse universo tão forte, né? Que é o universo do agro e tudo mais, né? Seu Hernando, assim, sobre a questão da trajetória de vocês, né? Uma trajetória muito bonita, mas que antes de existir a Green Peças, vem uma trajetória sua, né? Anterior. Eu quero muito saber, assim, desse começo, antes que surgisse a Green Peças, qual foram as suas experiências anteriores que fez o despertar para ter um próprio negócio? Sim. Bom, essa história, ela começa lá atrás, quando eu nasci no interior do estado de São Paulo, né? Na cidade de Penápolis. Penápolis é a Paris brasileira, para quem não conhece. É uma cidade muito grande que de uma rua você enxerga o fim da outra. Sim. Eu lembro da Sabrina Sato, que é de lá, né? De lá. Pois é. Artistas. Além do Hernando, tem a Sabrina Sato. Tá vendo? Penápolis. O Hernando é mais famoso. Nasci e me criei nessa região ali entre Penápolis e Marília, nas fazendas. Não é? Então, eu tive ali o convívio com a natureza, com a lavoura, com a lida, com a labuta do dia a dia do campo, e a convivência com os animais, todo tipo de animais ali, né? As galinhas, o gado, né? Os cavalos, e esse dia a dia, depois, eu não sabia, mas ele veio muito contribuir com a minha própria história, né? À medida que eu fui tendo os meus primeiros estudos, já ainda jovem, me formei em mecânica. Quando eu me formei em mecânica, e justamente por uma falta de campo de trabalho ali no campo, né, eu vim para a cidade grande. Então, eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Vim para São Paulo. Exato, vim para São Paulo no início dos anos 70, 1970, em janeiro de 1970, eu já estava trabalhando numa fábrica de pianos em São Paulo. De pianos? Fábrica de piano, na parte mecânica, né? Da construção de pianos, ali em São Paulo. E comecei, então, a continuar desenvolvendo meus estudos e a convivência já com as primeiras fábricas, ali, no caso, produzindo esse tipo de equipamento. Dessa fábrica de piano, eu fui trabalhar na Matarazzo, onde eu tive uma experiência muito grande, um desenvolvimento muito grande, uma carreira ali muito boa, e na convivência com processos produtivos e com diversos equipamentos, né? Na produção de farinhas, e na produção de farinhas de trigo e na produção de macarrão, né, que a Matarazzo, ela tinha uma atividade muito diversificada, produzia macarrão, produzia farinhas, produzia papel, né, era uma indústria muito forte de papel, e produzia também sabonete, né, e óleos. Então, é uma indústria que tinha muitos processos. E à medida que eu fui me desenvolvendo ali dentro, eu fui tendo a oportunidade de conviver com esses diversos processos e desafios que a gente enfrentava, principalmente naquela época em que a Matarazzo começava a ter bastante dificuldades. Né? Sim.
Ali nos anos 70. Isso, nos anos dos anos 70 até meados da década de 70, né, eu permaneci ali na Matarazzo, e por volta de 1978, 77, por aí, eu fui contratado pela Companhia União de produção de açúcar. Uhum. Só chamava... Grandes empresas, né? Era União, Açúcar e Café. Uhum. Então eu já vinha de um processo de produção de alimento, que era o caso do Matarazzo. Sim. E fui para uma outra indústria também ligada a alimentos, que era a produção de açúcar, né? E essa indústria, pouco depois, foi comprada pela Copersucar. E aconteceu uma coisa interessante, que a Copersucar era uma empresa agro. Inclusive, naquela época, não se utilizavam esses termos que hoje a gente fala com tanta facilidade. O agronegócio, né? Isso. A Copersucar era o que a gente poderia chamar de exatamente agro, né? Nada de indústria. E ela comprou uma indústria. E agora tinha que fazer uma gestão. Um pessoal que era tradicional de agro a fazer uma gestão de uma indústria de processos, como era o caso da União. E por isso eles foram no mercado, contrataram vários profissionais, eu vim nessa leva e comecei a trabalhar então nesse processo de integração do agro com a indústria, não é? E no desafio de desenvolver então novos processos de produção, porque um dos objetivos inclusive dessa junção Copersucar com União, era o desenvolvimento de um programa colocado pelo governo naquela época, era o Proálcool. Né? E esse Proálcool trazia, então, um grande desafio como o tratar, né, os canaviais da época, né, e poder produzir álcool em grandes quantidades, né, assumir o desafio de desenvolver um novo combustível. Isso foi uma verdadeira escola, não para mim, mas eu acho que para o Brasil. Porque o Brasil teve que provar para o mundo que ele era capaz de produzir um novo combustível. Um combustível nunca antes desenvolvido. Que hoje é etanol, né, que fala. Exato. E todos esses profissionais, né? Então você imagina, todos aqueles profissionais da época que tinham que provar que o Proálcool poderia existir de fato, que o álcool poderia existir de fato. E se a gente lembrar, né, quantos carros não paravam pelo caminho, foi, né, vários momentos foi desacreditado esse programa. O carro, eu lembro que meu pai tinha um Santana Quantum, e era álcool, se eu não me engano, e o carro não pegava no frio. Tinha que aquecer de manhã. Ele ficava lá puxando, tinha o afogador, isso no começo dos anos 90. Pois é. E se você olhar tecnicamente para isso, né, você tinha problema no carro, da adaptação do carro para o novo combustível, você tinha problema no combustível. Sim. Porque aquele álcool também teria que ter uma certa especificação para poder atender, não é isso? Então, os desafios eram grandes na época e eu tive essa oportunidade, porque o desafio, ele faz você crescer. Claro, faz, com certeza. Foi ali são milhares de profissionais envolvidos nesse trabalho e eu estava lá no meio. Né, tive essa grata satisfação. Então aprendi muito no desenvolvimento de equipamento, de processos e até mesmo na biotecnologia, porque você tinha que desenvolver novos tipos de cana que produzia mais álcool, mais açúcar, tinha que produzir uma bactéria que combatesse a bactéria da ferrugem do açúcar. Então você tinha todo um envolvimento com isso, né, e um envolvimento com o solo, né, o tipo de plantio, uma colheiteira que teria que colher, mas ela não conseguia trabalhar em terrenos acidentados. Então, tudo isso, e eu tinha uma grande participação na área administrativa também, inclusive cheguei até a gerência de corporativa de suprimentos no grupo, e aí nós tivemos também que implantar novos processo de controles administrativos, de pesquisa, de acompanhamento, de avaliação. E ali, inclusive, nasceu os primeiros BPF, os primeiros programas de boas práticas de produção. Né? Nessa época, também foi uma época muito rica, foi uma época que também começou os primeiros desenvolvimentos do Código do Consumidor, hoje tão... Né, já tão normalizado aí pra gente, né? Então, esses desafios trouxeram muitas outras coisas, né,
periféricas ali que foram desenvolvidas e que hoje faz parte do nosso dia a dia. E para o senhor assim ter acompanhado toda essa implantação, esse começo de tudo isso, né? Primeiro que é um privilégio, né? Ter vivido sem tudo dúvida, isso, né? E como é que você vê essa evolução daquilo que você viu começando para o que é hoje? Justamente, né, hoje a gente compreende a grandeza, né, de tudo aquilo que foi feito e o impacto de tudo que foi feito. O Brasil acabou se tornando referência no desenvolvimento de combustível. É um dos poucos países hoje do mundo que tem tantas possibilidades de combustíveis. Né? Nós temos o álcool, nós temos a gasolina, nós temos... Depois nós fomos desenvolver o quê? O biodiesel. Né? Foi outro também programa que foi implantado com sucesso no Brasil. Estão falando que se começar a ter hidrogênio, o Brasil também vai ser líder de mercado, né? Sim, os carros a hidrogênio, né? Sim, já temos isso, né? Então. Estudos muito avançados também, né, nessa parte, né? E essa contribuição, veja que uma coisa, lógico, né, um processo vai levando a outra, não é isso? O conhecimento é assim. Né? Você não inventa a roda. Alguém inventou a roda, você vai inventando na sequência, você vai aperfeiçoando. Então, do Proálcool, hoje você tem o biodiesel, e essas experiências todas nos levaram, então, a uma convivência estreita com o que nós chamamos hoje do agronegócio. Quando eu saí da Copersucar, porque depois de implantado o Proálcool, terminou praticamente essa missão primeira, o desenvolvimento de bons processos de açúcares, né, hoje já bem acostumado aí pelas indústrias, e o álcool já sacramentado. Então eu saí da Copersucar e aí fui ter novas experiências. Comecei trabalhando como assessor de várias empresas, né? Prestava consultoria a várias empresas dentro do agronegócio. E aí me aproximei muito desse segmento de ração animal, né? E produção de farelo através do grão de soja. Esses processos lá para os anos 2000, eu notei que havia muitas carências de equipamento. Eu vinha de um mundo onde desenvolvi equipamentos para suprir necessidades. E aí me deparo com um segmento que tinha uma característica assim, muito amadorística, né? Equipamentos muito falhos. Né? E quando você olha para o Brasil, e eu trazia essa experiência então que eu havia enfrentado na Copersucar, de atuar em todos os estados do Brasil, eu vi a dificuldade que a gente tinha quando você tinha um estado lá do Nordeste, por exemplo, que precisava de um equipamento, precisava de uma peça de reposição. Você tinha os desafios da logística e você tinha o desafio da assistência, da manutenção e da necessidade de ter bons processos produtivos com eficiência. Eu comecei a notar, então, que esse segmento de mercado é um segmento muito deficiente. E daí eu tomei a decisão, então, de abrir uma empresa que pudesse suprir essas dificuldades. E é por isso, talvez, né, a gente vai falar um pouco mais, que talvez a Greenpeça tenha como o seu DNA essa preocupação com a qualidade do que ela produz, porque nós sabemos que nós vamos mandar um equipamento para o Amapá, né? Lá para Roraima. Sim. O Acre. O Acre, logo ali. Tem gente que fala que Acre existe, né? O pessoal faz. Eu tenho vontade de conhecer lá, sabia? Eu tenho vontade de conhecer lá. É muito bom. Você conheceu lá? Nós temos uma fábrica, eu não fui pessoalmente, mas a gente tem bastante contato lá. Eu tenho vontade, diz que é muito legal. Eu estive lá. Então, diz que é muito legal. A legal do Acre lá, diz que é super legal. Vocês sabem que não é novidade o que eu vou dizer, que e eu, inclusive, nas minhas palestras aí pelo mundo, eu costumo dizer o seguinte: o estado do Acre, né, ou o país Acre, o país Bahia, né, o país Pernambuco. Porque quando você conhece, e nós temos o privilégio de conhecer o Brasil, né, eu conheço palmo a palmo do Brasil. Né? Eu sou um privilegiado pelo meu trabalho, pela minha função. Eu posso te dizer que Pernambuco é um país. São Paulo é outro. Amazonas é outro país, é outra nação. Sim. É outra gente.
Então, quando você fala de Acre, você fala do Amapá, você fala de Roraima, a dificuldade de suprimento, às vezes, uma peça de reposição, né, para um caminhão, para um equipamento. Né? Então, existe essa preocupação que eu trouxe como o fundamento da Green Peça, né? Que aonde ela fornecer um equipamento, não pode esse equipamento parar, quebrar, parar uma produção. E nessa época, veja você que interessante, nessa época o que acontecia? Todo mundo que comprava uma máquina, ele tinha que comprar duas. Né? O empresário dizia assim, não, eu preciso ter duas, porque se uma quebrar, já tenho outra, eu tenho aqui, outra backup, aqui, eu né? não posso parar. Beto fala muito isso. Sim. Quem tem um, tem nada. Quem tem dois, tem um, ele fala. Você imagina um cara que tem lá esse conceito. 800 mil frangos, 600 mil frangos, ou 100 mil frangos, que seja para ele muito importante. Lógico. Ele tem que todo dia alimentar aquele animal, seja suíno, seja o gado, né, na época da pastagem que está baixa. Ele precisa ter o alimento ali. Sim. Agora, quebrou a máquina, e aí? Ele vai chegar lá e dizer para as vaquinhas, olha, espera aí, nós vamos consertar a máquina e depois a gente traz a comida para vocês. Quantas vezes deve ter acontecido esse tipo de coisa, né? Como você falou que tinha um amadorismo, né? Pois é. Então, E a perda era muito grande. Muito, imagina. Não é? O camarada tinha frango, quebrava lá, o processo dele parava. O frango, ele não resiste 2 dias sem alimentação. Né? E tem histórias terríveis se a gente entrar por esse pedaço aí, por exemplo, de frangos que ficaram sem alimentação, ocorreu inclusive aqui, saiu até na televisão, frangos sem alimentação, por várias razões, né? E o frango, ele pratica o canibalismo. Um começa a comer o outro. Né? E aquilo é muito triste de ver. Você imagina um plantel de 1 milhão de frangos, 600 mil frangos, e acontecer isso. Né? Então, olha o que significa a parada de um processo de produção. Muito sério, né? Então, a responsabilidade de uma indústria. A responsabilidade de uma indústria. Né? E aonde a consciência dessa indústria, de você ver, como já aconteceu com a gente tantas vezes, do empresário vir correndo, bater na nossa porta, olha, minha máquina está parada, pelo amor de Deus, me ajude aqui. Então, nós começamos o quê? Produzir equipamentos que só vai parar em caso de um acidente muito grave. Sim. Né? E que ele seja de fácil manutenção e que ele tenha peças de boa qualidade para ele ter sustentação, né? E aí, tudo isso nos levou à criação da Green Peça com essa filosofia. O senhor só pensou em tudo isso diante dessa vasta experiência que o senhor teve, de ver todas essas situações acontecendo. Ele falou, não, quando eu criar a minha empresa, tudo que eu vi de deficiência nesses anos de estrada é o que eu vou trazer de solução para o agronegócio, né? E em que, assim, você acha mais que contribuiu ou que contribuíram as suas experiências, assim, anteriores à existência da Green Peça, assim, se você pudesse elencar isso? Sim. Primeiro, você ter a sorte de ser um observador. Né? Porque muitas vezes nós passamos pelas coisas e não conseguimos nos prender naquele, absorver aquele detalhe e tal, né? Então, eu acho que aqueles primeiros desafios que eu já enfrentei lá na Matarazzo, né? Com a própria, quando a Matarazzo começou a enfrentar problemas, e é nessa hora que você tem que sobressair, você tem que buscar solução. Inovar. Você não pode mais contratar aquele técnico. Vinha técnico da Alemanha, vinha técnico da Itália, para poder consertar um equipamento na Matarazzo. A Matarazzo gastava muito dinheiro com peças importadas. Né? A dependência do Brasil era tão grande nos anos 70 que para respirar você tinha que buscar o oxigênio lá fora. Então, a dependência, historicamente, se você analisar, né, a grande dependência econômica brasileira, ela está ligada nisso. Para você tocar uma caldeira no Brasil, você tinha que importar óleo. Você importava de tudo. Tudo. A cera que a mamãe passava lá no chão era importada. Até hoje, os rolamentos, a maioria dos rolamentos que você tem no Brasil é importado. Muitos, a maior parte. Tem muita coisa assim.
Tecnologia, ainda, muita coisa. O carro que você usa não é brasileiro. Então, você vê como a nossa dependência. Às vezes a gente passa ainda existe muito, né? Por isso. Não é? Então, nós começamos... eu acho que a observação disso tudo, as dificuldades que a gente enfrentou ao implantar um Proálcool, a ver as dificuldades do campo, do homem do campo, né? Se você olhar um fazendeiro americano, ele tem a fazenda, ele tem o rancho, e lá naquele rancho ele tem todas as ferramentas que ele precisa. Sim. Ele tem o trator, ele tem um moinho. Outro dia eu vi um filme, acho que do Wolverine, aparece um moinho lá no filme, né? No rancho. Então ele tem um moinho para moer o milho, para cuidar das criações dele. Sim. E nós no Brasil não tínhamos nada. Se você voltar lá na minha infância, a gente ia pegar água lá na fazenda, a gente ia pro poço e através do sari, né, você tirava a água do poço, era um sufoco. Imagino, trabalhoso. Quando era uma coisa tão simples de resolver. Mas nós estávamos num processo muito atrasado. Sim. Mas eu vejo uma coisa bacana que você foi criado nesse ambiente na sua infância, né, Hernando? E esse segmento depois ele se permeou pela sua vida toda. Hoje é um negócio, né? Impregnou. Exatamente, essa é a palavra, é verdade. Impregnou. Agora eu queria saber assim do Rodrigo, né? Do papel da Green Peças assim no mercado, tá? Como que você vê essa contribuição, essa evolução de mercado no universo da Green Peças? Tá. A Green Peças hoje ela é uma empresa muito sólida, né? Todos esses fundamentos que daí a gente vindo para cá, eu vim conversando com meu pai e a gente falou, olha, a Green Peças ela é a história do fundador. Então você não tem como desvincular essa história, né, do meu pai da empresa. Essa base sólida, essa preocupação com a qualidade. E é engraçado, mas essa preocupação com a pessoa que vai estar do outro lado recebendo o equipamento, montando uma indústria. Parece que não, mas a gente mexe muitas vezes com o sonho de um empreendedor que está lá. Isso, com certeza. A gente tem clientes de todo porte, você tem multinacionais, mas você tem aquele empresário do campo que ele trabalhou a vida inteira para juntar aquele recurso para montar a indústria. Eu achei muito legal que vocês pensam na questão da solução, da otimização e também da economia, porque hoje em dia não precisa ter duas máquinas, mas uma boa máquina que não quebre. Exato. Então toda essa base, ela veio para dentro da empresa. A Green Peças é uma empresa profissional, mas o que eu olho, quando eu olho para a Green, o que eu vejo e me enche de orgulho é que ela tem um coração. Ela é uma empresa que tem um coração ali, ela não é uma empresa fria, vende um equipamento, né? Deu certo, não deu, depois corre atrás. Não existe isso na Green. Isso diferencia a Green no mercado. Isso diferencia a Green Peças de outras empresas do segmento. Né? Então, quando a gente olha, né? Ontem estava batendo um papo com um cliente, né? Indicado por um outro amigo, que ligou e pediu para a gente ir lá, ele falou, olha, eu conheço uma outra empresa tal, a empresa de vocês eu não conheço, mas qual é o diferencial? Eu falei, aqui são pessoas, e aqui é uma família, e aqui a gente tem a preocupação de honrar com o que a gente fala, e de fazer o negócio funcionar, e se tiver algum problema a gente não vai correr, a gente está aqui e vamos resolver, né? E é por isso que tem tanto tempo no mercado. Então, e você herdou isso do seu pai mesmo, né? Você vê que também está impregnado em você, impregnou nele, depois você. Tá claro isso. Meu pai tem 6 filhos. E eu ia perguntar isso. E se você conversar com 6, você vai ver. Com você 6. Comigo 6. Eu sou do meio ali, né? Eu sou do meio, tem 2 mais velhos, né? E tem eu, e tem mais 3 aí mais novo. E se você conversar com cada um da gente, você vai ver princípios. A gente estava falando um pouquinho do campo e de história, não sei o quê. Eu acho que as pessoas da geração, né, antes de mim, então da geração do meu pai, são pessoas, a maioria deles, com muitos princípios fortes. E eu posso falar uma coisa que eu identifiquei aqui logo de cara e acho muito bonito quando eu vejo isso, é a questão de respeitar o legado, né? Ouvir as pessoas mais experientes, né? Porque tem gente que às vezes despreza o conhecimento de alguém que é mais velho e tal. E olha
que privilégio ter um pai desse, cheio com uma trajetória incrível, cheio de conhecimento que passou para você e hoje é um negócio que também subsidia seu dia a dia, e da sua família. Os outros irmãos também estão nesse meio agro? Então, nós na empresa, hoje sou eu, o Júnior, né, que é o irmão mais velho, e a Cris, que é a Cristiane, que é a única menina. É a primeira filha. A primeira foi a filha, né? É a mais velha. É a mais velha? É a mais velha. Já passou por lá o Bruno, que é o caçula. Né? Já passou o Eduardo, né? São 2 mais novos do que eu. E eu acho que o único que não passou de forma direta foi o Éder. Isso, né? Você fez um time lá, né? Isso. É que na época o Brasil tinha uma política. Eu acho que ele já pensou que ia abrir uma empresa. Não foi isso, não. Não foi isso. Na época tinha uma política de salário família. Que rendia. Cada filho que você tinha, tu ganhava uns trocos. Daí você aproveitou. Entendi. Aí depois eu vi que o retorno não estava sendo tudo isso. Vou pôr para trabalhar. Vou pôr para trabalhar. Daí até voltar isso aí, hein? Precisa arrumar alguma coisa para esses camaradas fazerem, né? Aí botei tudo lá na Greenpeace e eu acho que desde então tá assim, porque agora o povo tem pouco filho, né? Assim, 1, 2 filhos assim no máximo. Ninguém quer mais saber. Ninguém quer mais saber. Antigamente que era assim, né? Acima de 5 Pois é, mas na minha época, se o colchão não quebrasse, a cama não quebrasse, o colchão aguentasse. O cara da IFE tava aqui, 11, né? Irmãos que ele tem também. 11, exatamente. Eu venho de uma família de 12 irmãos. 12? Viu? Ele já reduziu bem. Ele já é uma metade ali, uma coisa fantástica. Você imagina você crescer com mais 11 irmãos. É um negócio fantástico. Ele jogava bola junto, ele jogava truco junto, e brigava junto, e fazia tudo junto. Era uma delícia. Família grande é muito bom por causa disso. Como é o caso dos meus filhos. Né? Eu desfrutei muito e desfruto até hoje, né, de jogar bola junto, formamos um time junto, participar em vários lugares, né? Então até hoje, né, nós somos muito unidos e aí é festa todo final de semana. Ei, que bom. Você se encontra, imagina, eu com 6 filhos. E esses caras não perderam tempo. Cada um arrumou uma mulher, a mulher arrumou o marido, isso aí já tem netos? Filhos. Quantos netos? Tem um monte de netos. Tem um monte, perdeu as contas? 7 netos. 7 netos. 7 netos. Que cidade que vocês ficam com a Green? Campinas, pertinho da gente. Pertinho. Então, quando tiver essas festas, pode chamar nós, né? A gente vai, tá? A gente de música ao vivo. A gente tem, cuidado. Tá de música ao vivo. Aí eu vou. A gente só vai. Rola um sonzinho e tal. Precisa de música ao vivo. É que nem se me convidar pra ir na tua casa. Eu falo, posso levar meus filhos? Pode. Aí nós chegamos lá com 10 carros lotados de gente. Sim. Certo, é isso mesmo. Vai a van já, né? E a gente já fez isso, Nós já fomos. Família grande é assim mesmo, né? Igual o Beto. Já lota a festa. O Beto é assim. O Beto é assim. Nosso time, sócio. né? Ele tem 3 filhas, mas tem a sobrinha. A sobrinha mora com ele também. Aí tem o namorado da filha. Os agregados? Os agregados. E toda vez que vão em casa assim, já vem 2 carros. É o timaço. É isso aí mesmo. Assim. Mas é bonito família grande, assim, eu acho bacana. E isso tudo veio para dentro da Greenpeace, né? E essa filosofia, esse comprometimento. Então vocês tocaram um ponto que é fundamental, né? O cliente que está do lado da Greenpeace, nós atendemos muito bem, mas aquele que está distante é a nossa preocupação. E nós hoje, nós atendemos a América do Sul, né? Todos os países da América do Sul, alguns países da América Central, nós já temos plantas, né? Várias fábricas, tanto de extrusão de soja como de pet food, e também na África. Já estamos com a 4ª fábrica na África. E na África é uma experiência muito linda, porque quem conhece... Esteve lá. Sim. E quem conhece a história da África, por exemplo, sabe que a África vem abrindo, né, a sua política externa, as suas regras internas. Isso é recente. Né? Até pouco tempo atrás você não podia fazer negócios na África. Né? Você só podia fazer negócio o africano. Depois começou a permitir que você pudesse ser sócio do africano, mas você não podia mandar dinheiro para o teu país. Tudo que você produzisse tinha que ficar lá. E hoje já é
possível você abrir uma empresa na África e poder atuar normalmente como em qualquer lugar do mundo. Sim. Isso vem fazendo com que há um desenvolvimento acelerado na África, hoje já com grandes campos de soja, de milho, e nós já estamos lá presentes. É uma evolução. Porque às vezes as pessoas, como já tiveram convidados aqui, que expõem um lado da África que a gente também conhece, né? Sim. Que e existe, né? Infelizmente, é mais delicado em relação à pobreza. Talvez seja que a gente mais conhece. Exatamente. Mas olha que legal quando se ressalta um lado que às vezes não é tão disseminado assim, positivo, como o senhor está falando. A África, né? Até foi colônia da Inglaterra, da França, então os caras foram explorados. Claro que ele deve ter visto muita coisa quando foi lá também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Inclusive na África, você imagina um equipamento que sai daqui e que ele tem que chegar lá e tem que trabalhar. Então volta aquela questão... E com extrema dificuldade de mão de obra. E com extrema dificuldade da profissionalização daquela mão de obra. Não tem um conhecimento mecânico, técnico. Então a sua máquina tem que funcionar neste cenário. Nesse cenário. Né? Você tem então que, de certa forma, levar esse treinamento, essa preparação e um processo muito bem padronizado ali, muito bem desenvolvido para que ele possa funcionar lá na África, como ele vai funcionar no Acre, como ele vai funcionar em todos esses países, né? Que o senhor falou. Né? Exato. E hoje nós temos plantas, né? Fábricas de tudo quanto é tamanho, como o Rodrigo estava dizendo ali, do pequenininho para o grande, em todos esses países, né? E no Brasil e lá fora. Todos os públicos, né? Desde o pequeno, médio, grande, é meio mundo empresarial. A gente dá voz também a pequena empresas que estão começando agora, às vezes pegamos na garagem, assim, de casa, e aqueles grandes indústrias. E a gente vê crescer, às vezes, né? E é muito legal. A gente vê, às vezes, quando faz com a gente, aí depois de um tempo você vê crescendo. Eles, no caso, 4 anos atrás, com a gente, agora recente. Olha, já tá crescendo. A evolução. Então, isso pra gente é muito... Mas sabe uma coisa muito que eu queria falar, que eu vi aqui até na nossa pauta, sobre um assunto que é a extrusão de soja. Que momento que levou ele a focar nesse segmento, né? E como que a gente chegou, como que vocês chegam nessa questão, e o que é exatamente essa extrusão de soja, né, que a Green Peças faz? Eu vou falar um pouquinho, o Rodrigo me ajuda. Primeiro, se a gente olhar para as nossas commodities da soja, a gente vai compreender que meia dúzia de empresas domina o mundo inteiro da soja e do óleo de soja. O óleo de soja que está na sua mesa, está na mesa do árabe, está na mesa de todos os países do mundo, da Alemanha, da França, etc. E esse óleo vem da onde? Da soja. A soja foi um grande fenômeno que surgiu aí há 80, 90 anos atrás, não mais que isso. Que popularizou, né? Se popularizou. Nessa época, né? Por quê? Porque a soja é uma planta muito fácil de se cuidar. E foi descoberto que essa planta tinha uma riqueza muito grande, né? Que ela podia contribuir muito para a alimentação, isso lá atrás, no início. E quando depois você trouxe isso para o campo e ela era de fácil trato, ela começou a ganhar terreno e começou a roubar os campos que era do trigo, do arroz e de outras plantações, né? Então, hoje, em todo lugar do mundo se planta o quê? Soja. Em todo lugar que seja o clima ajuda, né? Sim, lógico, né? Claro. Então, nós temos aqui grandes canteiros, grandes campos de soja em todos os nossos estados. A soja, hoje, ela representa 25% da alimentação. O Brasil está na frente. De todo tipo de alimentação de animais. Certo. 25% em média. 65% seria o milho. E os outros 10% você complementa com outras proteínas, com outros, né, que você vai fazer aquele prato de comida para o teu animal, seja ele um bovino, um frango, né, cada um respeitando sua característica, mas 90% então dessa alimentação é milho e soja.
Se você vê historicamente, essa soja foi roubando um espaço que era do trigo lá atrás. Qual era a alimentação lá no tempo de Jesus? Era trigo, né? Era trigo. É isso. Tá certo? Né? O arroz, né? Que é uma coisa, inclusive hoje se diz mais de brasileiro. Né? Mas então, essa soja é importantíssima. E a gente olhando para essas commodities, o que a commodity faz? Ela pega a soja que o grande, o pequeno, o médio produtor plantou. Então você, Samuel, planta soja. E no caso aqui, vamos pôr aqui que o Rodrigo cria boi. Né? E você, o André cria frango. O lindo já. Muito bem. O André, o lindo. O lindo. Tinha Alexandre, o grande. O André é o lindo. Exatamente. Obrigado. Então, o André cria frango, o Rodrigo cria boi e você planta soja. Beleza. O que essas grandes corporações fazem? A Bunge, a DM, a Cargill, né? Ela vai, quando você vai colher a sua soja, você vai vender a soja, certo? Certo. Errado. Você vai entregar. Tá bom. Você vai entregar. Porque quem determina o preço da sua soja são essas empresas. E ela vai dizer, olha, eu vou pagar 120 conto o saco de soja. Sim. E é 120. Se ela é 130, é 130. Se é 110, é 110. E aí você colheu a soja, você está precisando de grana. Você vai vender. Então você vende para mim, eu sou lá a Cargill. Muito bem. Agora eu vou pegar essa soja e vou processar ela quimicamente. Vou sacar o óleo dessa soja, todo o óleo, e aí eu vou ter como um subproduto um farelo de soja, né, que é sem óleo, sem nada. É um farelo conhecido magro, né? Farelo magro, porque eu tirei toda a gordura, tirei todo o óleo. Agora, muito bem, você que cria frango precisa dar 25% de farelo de soja para alimentar os frangos. Você vai comprar o farelo de soja. Você vai vir aqui para mim, comigo, eu vou te vender o farelo de soja. Que farelo de soja? Da soja que eu peguei dele. A soja dele, que ele plantou, que ele cuidou. Agora eu tirei o óleo e eu vou vender o farelo para você. Mas além do farelo, você também precisa de óleo para compor a sua comida para os seus animais. Você precisa também comprar óleo. Você vai comprar óleo de mim. Então eu peguei a soja, que era sua, beneficiei e vendi para você. Mas pelo dobro do preço. Sim. Então é aí que está a grande charada, né, dessas commodities. Por isso que eles determinam, dessas indústrias. Né? Eles pegam toda essa soja que todo mundo produz, beneficia e vende o produto beneficiado para você. Eles determinam o preço porque conforme a demanda dele, ele paga mais ou menos. Ora, desde o surgimento do mundo, do ser humano, que você sabe que intermediar, quando você processa, você agrega valor. Sim. Processou, agregou valor. Sim. Né? Então o ganho é muito grande. Né? Praticamente todo o óleo sai de graça. Né? Você pega a soja, processa, você vende o farelo, o óleo sai de graça, de lucro para você. Ora, trazendo isso para o mundo mecânico, que é o que nós fazemos, a extrusão de soja com extrusoras e prensas. Nós vamos fazer a mesma coisa. Né? Só que de vez eu fazer e vender para você vai fazer com a sua própria soja. No caso, o André teria lá a extrusora e a prensa. Você pode comprar você bota a extrusora e a prensa lá no seu paiol. Ou ele tem tudo. Ou ele pode ter tudo. E você vai vender. Agora você tem, de vez um único produto, uma única opção e só um canal de venda. Você dita agora as regras do mercado. Você agora tem uma cesta de produtos. Você tem o grão que você já vendia antes. Né? Você tem o grão de soja que você vendia antes. E agora você tem o óleo de soja e você tem o farelo de soja integral ou o farelo de soja semi-integral. Você aumentou a sua cesta de produto. E ainda mais, você vendia o grão por 100, você vai vender ele agora por 130, ou 140, ou 150, na forma de óleo e farelo. Então, por isso que eu digo para você que se eu fosse presidente do Brasil por alguns minutos, eu daria uma ordem. Todo mundo tem que ter uma extrusora e uma prensa de soja no seu paiol. Porque assim como um trator, né, ele vai trazer muito benefício para aquela propriedade. Entendeu? Seria uma solução muito bacana. O que a gente falou lá, no caso ele citou, né?
o pessoal do campo dos Estados Unidos tem o equipamento para produzir, tem as suas ferramentas para produzir. Agora, você viu nesse exemplo do meu pai que interessante. Quem planta pode ter a máquina, processar e vender para o mercado. Quem consome pode ter as máquinas, comprar do seu vizinho que planta e usar na sua ração. E processar. Então você tem... Dividir os lucros e dá para fazer um bom negócio duas aí. Pontas, né? Tanto quem tem a soja como quem tem a necessidade do farelo ou do óleo pode montar uma planta. Dá para ser sócio, Samuel. Dá. Vamos Quer ser meu usar sócio, isso. Eu compro a máquina e você planta. Negócio, nós temos nós temos muita história assim. Muita história. Por exemplo, amigos se juntaram, vizinhos. Uma história dos japoneses, por exemplo, quando eu fiz uma apresentação dessa, é lógico que as grandes empresas, né, vai dizer, não, você não deve fazer isso, né? Claro, é interessante para eles. É interessante. Mas aí você chega e diz, olha, eu vou te ofereço aqui essa solução para você agregar valor. Você tem soja? Pô, você tem que ter esses equipamentos aqui. Processa sua soja ou processa parte dela, você vai ganhar muito vendendo farelo, vendendo óleo, né? Aí, ok, ele diz, mas eu não tenho animais. Você vai produzir e vender para quem tem. E o cara que tem animal também deveria ter justamente por esses benefícios, né? Mas uma planta dessa, quanto é que custa? Um investimento desse, se você pegar toda a parte de barracão, equipamento e tal, vamos pegar lá uma linha de 1.000 quilos por hora. Depois o Rodrigo explica aí como é que funciona isso, os 1.000 quilos por hora, né? Você vai gastar 1 milhão e pouco. Muito bem, mas agora eu tenho que fazer o barracão, eu tenho que fazer parte elétrica, eu tenho que fazer isso, a infraestrutura, não sei o quê. Tá bom, vai gastar 2, 3 milhões. Mas eu não tenho esse dinheiro. Mas tá bom. Você tem uma caminhonete? Você tem uma caminhonete, não? Você tem? Não, eu me arrumo. A gente dá um jeito, né? Eu faço sociedade com alguém que tem. Quanto custa uma caminhonete hoje? Gente, nós estamos falando de 300, 400 mil reais. Caminhonete de 500 mil reais. 500 mil, 600. Aí o camarada diz, eu não tenho esse dinheiro. Mas ele tem uma caminhonete, o filho dele tem outro, o outro tem outro. Na família tem 4, 5 caminhonetes de 300 mil reais. Né? Então, nós somos muito assim de às vezes não conseguir fazer essa relação, né? Aí muito bem, tá bom, então você sozinho não tem esse dinheiro. Mas se você juntar em 2, bom, se eu tinha 200 e eu tenho mais um sócio aqui, eu tenho 400. Né? Então nós chegamos em algumas cidades, né? Tivemos um exemplo aqui, por exemplo, em Barço mesmo, a gente teve uma experiência dessa, onde a gente fez um dia de campo, fizemos uma palestra para vários produtores, né? E vários criadores de galinhas poedeiras, por exemplo. E aí nós falamos, bom, se você não tem dinheiro sozinho, vocês podiam se juntar, junta um grupo aí. Né? E na hora mesmo já se formou um grupo de 20 pessoas que estavam dispostos, e aí cada um daria lá uma pequena parcela e você juntaria esse dinheiro todo. Então o que não é possível para um, é possível para 2, 3 produtores às vezes, que se unem e montam uma planta, e que vai beneficiar todos eles, e ainda vai ter um excedente para vender. Muito legal. Que bacana demais. Muito legal. Porque tá vendo aqui, tem a extrusão e tem a extração, não é isso? Do óleo. Né? Que contigo aí, Rodrigo, explica um pouco assim, só da extração do farelo e do óleo. É bem simples. O grão de soja, né? Ele tem ali por volta de 22, 23, aí depende de cada variedade de soja ali, % de óleo. Né? Então o grão ele é formado por várias coisas, inclusive por óleo. Você tem a casquinha, você tem a massa, você tem o óleo. Quando você processa esse grão, então a primeira fase do processamento ali é a extrusão. Nada mais é do que você aquecer esse grão, né? E nesse processo de aquecimento você já elimina ali alguns fatores antinutricionais que tem nesse grão. Aqueceu é o que a gente chama de extrusão. Tá? Então ali você tem o farelo integral, ou seja, com 100% do óleo, com tudo ali era o grão, e agora ele é um farelo, só passou por um processo de transformação de aquecimento. Depois dessa etapa vem a extração, que é o que? Eu vou tirar parte deste óleo.
né? Então, por isso que fala extração do óleo. Você tira a parte. Viu? Quando você tira parte disso daí, você vende esse óleo, sabe? Você comercializa ele como óleo bruto de soja, um mercado enorme e riquíssimo. E o legal deste processo é que você deixa parte do óleo no farelo. E quando você deixa parte do óleo no farelo, você deixa esse farelo mais rico, né? Você aumenta o valor nutricional desse farelo. Naquele exemplo anterior, onde o André ia comprar um farelo do meu pai, ele não tinha nada de óleo, então ele era um farelo pobre. Mais pobre. Falando da questão nutricional. Teria que comprar o óleo. Para misturar de novo. Sim. Nesse processo, não. Você já tem um farelo enriquecido, né? E você ainda tem um excedente de óleo para comercializar. Por isso que a gente fala da extração do óleo aí. O óleo que você precisaria já está naquele farelo. Já está lá. Então aquele farelo é conhecido como um farelo rico, um farelo nobre. O farelo da extrusão, ele é respeitado no mundo todo. Tem farta literatura internacional sobre isso, atestando os benefícios desse tipo de farelo. Por quê? É um produto natural, não vai nenhum outro ingrediente ali, né, nem contaminante. É a própria soja que se transforma em óleo de farelo livre de toxina, porque o processo de extrusão foi inventado para quê? Para eliminar a toxina da soja. Quando se observou que se o animal comesse a soja crua, né, in natura, ele tinha um mal-estar, ou aumentava, né, um problema digestivo que aumentava a perda daqueles animais, então se inventou a extrusão. E a extrusão é um cisalhamento mecânico desse grão de soja e o próprio, ela faz um movimento de fricção, né? E cisalhamento, ela abre o grão de forma intracelular, de dentro para fora. Olha só. Né? E nessa fricção eleva a temperatura desse grão. Então no bico da extrusora vai sair ali a 140 graus, eliminando todas as toxinas daquele grão. A partir dali você pode pegar aquele produto que está saindo, tanto o óleo como o farelo, e comer, que ele vai te fazer bem. Né? E por isso que aí você vai empregar para toda a comida indireta que você tem no mundo, que é o frango, o porquinho, o boi, né? Interessante, né? Saber como funciona essa... Nossa, é muito... Né? O mundo agro, né? Inclusive a gente tava falando aqui e agora é agro, então eu tava tentando lembrar como era antes, era trabalho rural, né? Que falava antes. Era o rural, tanto é que tem o Globo agora Rural. O termo agro, ele daqui a pouco tem que virar agro, Globo Agro, não rural. Verdade. Você não acha? Como é que você trabalha em parceria com o seu pai em relação à questão da inovação de produtos, mantendo a qualidade? Vocês conversam muito, pensam juntos, você e ele e a equipe também que faz parte. Né, a nossa equipe é bem grande, né? Nós temos engenharia interna. Então, quando você já fala de qualidade, de desenvolvimento, essa é uma preocupação que a gente sempre teve. Ter um setor focado, né, em engenharia e desenvolvimento de produto. Uma coisa que veio junto no nosso DNA foi o desenvolvimento. Se você pegar a história da Green, né, ela começou ali como uma empresa pequenininha, né? E se você pegar hoje o portfólio de produto que a gente tem, né? E a dimensão de fábrica e até de localidades, aí falando da geografia do Brasil e de tudo que a gente já citou, que a gente atende, então se expandiu demais. Isso só veio devido a essa questão aí da preocupação com a tecnologia e com o desenvolvimento. Nós aprendemos, além do nosso próprio laboratório, do nosso próprio estudo, da nossa própria engenharia, a gente aprende com cada cliente que a gente vai. Então, cada lugar que você vai é uma riqueza, né? Você chega lá, tem um cara que pensou em alguma coisa e que desenvolveu alguma coisa, às vezes de forma rudimentar, simples, caseira, mas está funcionando, né? Resolveu um problema. E aquele problema... para ele era só dele, mas não é. A gente que vai em várias instalações, dezenas, centenas, fala, fulano também tem esse problema.
né? Então, se ele solucionou assim, se a gente trazer isso para dentro, melhorar, colocar tecnologia, colocar alguma coisa ali que, às vezes, por falta ou de conhecimento ou de recurso, aquele cliente não colocou, se a gente colocar, pode melhorar esse processo. Mas muito interessante. Isso vai desenvolvendo, isso vai melhorando. Isso e legal o seu Hernando ter essa mente aberta. A gente grava muito em empresa familiar, assim. Às vezes as pessoas mais com experiência e tudo mais não aceitam as inovações, não aceita nem mesmo um marketing na empresa e tudo mais. E eu vejo que o seu Hernando, ele é bem... Meu pai é o contrário. Ao contrário. Ele é muito, sempre foi muito pra frente. Mas quando a gente vê que a empresa tem isso, não é porque o senhor Hernando tá aqui, as empresas que a gente vê que o mais velho, o fundador, tem essa visão, a empresa vai muito mais. Porque quando ele trava a operação nele, ele trava o que ele acha. Porque o que ele fez lá, digamos que uma empresa começou nos anos 70. Pô, que a gente pega muito isso. O que ele fez nos anos 70, hoje já talvez não sirva mais. Alguns princípios com certeza, mas a parte de tecnologia, de marketing, de divulgação, a gente que faz o marketing, a gente sofre muito com isso. E quando tem esse exemplo, a gente vê a diferença. Mente aberta, a gente vê a diferença do nível que a empresa vai chegando. É verdade. Né? E aceitar os mais novos. Isso mostra o sucesso e a evolução. Tem que ter os dois, né? Porque também a empresa que o mais novo pega e acha que sabe mais. Como tudo, né? Ou a empresa que o mais novo pega e acha que, o que ele não sabe, eu estudei aqui tal coisa e ele não estudou isso e tal. Aí vai ver a empresa lá na frente. Então tem que ter essa junção, né? A gente falou um pouco da família aí, e o Rodrigo colocou muito bem. Essa integração e interação entre os membros da família em prol do negócio é muito importante. Porque cada um tem que comprar essa ideia, essa diretriz, esse compromisso que está ali como missão primeira da empresa, né? E dentro desse contexto, né, nós fazemos junto com o Júnior, Cristiane, a minha esposa Mirtes, que ela é a nossa gerente de vendas, para você ter uma ideia. Que legal. Né? Ela é a gerente de venda nacional e internacional. Olha. Ela atende Brasil e todos os países que nós atendemos. Muito bom. E então a Mirtes, o Júnior, a Cristiane, né, ela juntamente com o Rodrigo e comigo faz parte desse conselho atuante permanente da empresa, essa troca permanente de ideias, de decisões e tudo. Não é uma, digamos assim, uma gerência participativa. Né? E não uma coisa que você impõe, né? Que o senhor Hernando... Natural, né? Naturalmente. É uma coisa natural. E o marketing, como é que o senhor enxerga o marketing? Por exemplo, você acha importante essa questão das mídias sociais, Instagram, fazer vídeo? Como é que o senhor avalia isso no meio agro? Olha, o mundo sempre dependeu da comunicação. Sim. Não é? E essa comunicação, quanto mais assertiva, né? Quanto mais assertiva, quanto mais clara, né, ela poder chegar aos interessados, ela é muito importante. Então, o marketing, ele contribui muito, né, nesse processo, tanto de divulgação, porque de nada adianta nós falarmos tudo isso e nós não estarmos divulgando. Em evidência. Eu falo sempre, a frase batida, mas ela é verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. Sim. É aquele artista que some, você fala, tá vivo ainda? A empresa que não aparece também existe ainda? É isso, né? Então é importante. Com certeza. Né? Eu falo que o marketing é tudo. Eu falo marketing tá em tudo. Tudo é marketing. É importante também que você não tenha uma centralização dentro da sua empresa, onde você é o cara que decide tudo. Então, para você ter uma ideia, esse trabalho de marketing é o Rodrigo que leva avante. Né? E o Rodrigo, parabéns, Rodrigo, isso aí. Entre outros papéis, né, de diretor industrial, a parte do marketing, eu encarrego pro Rodrigo. E tem alguém que cuida das mídias sociais de vocês? Tem. Instagram, tudo, uma empresa que cuida? Conheço uma empresa melhor. Ótimo, Global Mídia Digital, tá aqui, ó. Mais barato, melhor. Se você tiver, eu vou falar. A gente vai fazer a extrusão da sua marca. Tem até algumas ideias aí, nós vamos compartilhar depois. Mas eu acho que o marketing é tudo. Tudo tá o marketing, entendeu? Se não adianta, a pessoa faz fachada, às vezes, gasta uma nota de fachada na empresa. Mas não quer fazer uma mídia social, que hoje é o que tá em
em alta, né? Então eu falo, pô, não faz sentido. Às vezes o cara gasta uma fortuna com o espaço físico. Coisa mais linda, bonitinha, e às vezes nem é tanto o core business deles, é ficar recebendo pessoas. Mas tem coisa linda. Mas o marketing o cara não fala, o cara não tem um site. A dificuldade do empresariado brasileiro, principalmente da indústria, a gente estava ali no cafezinho, no aquecimento, estava comentando sobre as dificuldades da indústria de equipamentos industriais do Brasil. O Brasil tem uma política já há muito tempo que relega as indústrias à sua própria sorte. Né? Então, a grande dificuldade que o empresário enfrenta é, primeiro, ele tem que ser empresário, ele tem que trabalhar e ele tem que entender de tudo isso. Sim. Porque ele tem que compreender a necessidade de se manter ativamente atualizado, não é, com os novos processos, as novas metodologias de se comunicar. Sim. Olha aqui o que nós estamos fazendo hoje. Exato. Não é? Então, aquele empresário vai ter dificuldades para se adaptar a essas mudanças tão rápidas de comportamento. Você imagina um empresário lá de 20, 30 anos atrás, para ele hoje lidar com tudo isso. É difícil. É uma adaptação. Muita mudança. E foi rápido. Até pra gente, cara. A gente trabalha com tecnologia. Toda hora muda, né? A gente trabalha com marketing. A empresa começou de um jeito, hoje é completamente diferente a forma que a gente trabalha. Né? Os produtos que a gente oferece aqui na empresa, os serviços são muito diferentes do que a gente começou fazendo, que era um programa. Começamos a fazer um programa de televisão, etc, etc. O marketing dentro do programa mudou. O marketing que a gente oferece para o cliente mudou. Entendeu? Isso aqui nem existia. O podcast era uma coisa assim. Existia, obviamente. Mas deste formato que os caras desenvolveram, não tinha, entendeu? E é legal. Um negócio mais áudio ali só, né? O podcast era aquela troca de ideia. Uma coisa antiga de rádio. Acho que vem muito do rádio isso, né? E aí você, pensando e fazendo um link disso que a gente está falando e a dificuldade do empresário, agora você imagina você levar esse conhecimento que nós hoje aqui comentamos, porque isso aqui não é uma coisa comercial simplesmente. Não. É uma necessidade do nosso empresário do campo, dos nossos homens que têm lá as suas propriedades. Agora você precisa levar isso para todos os cantões do Brasil. É verdade. Sim. Ele não sabe que existe isso. Você fala ele tem medo. Ele tem medo. Você imagina um cara que lida com boi o dia inteiro, e nós temos essa riqueza de viver isso, né? Vivenciar isso. Você chega lá, o cara está cuidando de boi. Aí você fala para ele que você vai levar a indústria para a propriedade dele, a indústria para a fazenda dele. Ele fica com medo. Lógico. Para ele é algo muito... Ele sabe cuidar do boi. Isso é... Cara, eu não sei nem ligar a televisão. O cara sabe cuidar do frango. Exatamente. Agora ele vai cuidar de prensa, de extrusora, e ele imagina o quê? Isso é complicado. Por isso que a Greenpeace teve uma preocupação em desenvolver equipamentos que fossem de fácil manejo. Né? Então, em resumo, você pega uma extrusora e coloca uma rosca ligando ela a uma prensa, você coloca o produto aqui na extrusora e lá na prensa sai do outro lado o produto pronto. Então, uma coisa muito fácil uma facilitação de operar, total. Facilitação total, sem nada complicado. Quantos produtos fazem parte ali do catálogo de vocês hoje, seu Hernando? Nós temos linhas completas, né, para extrusão de soja, e nós fornecemos fábricas com todo o treinamento, com montagem completa, né, o tipo chave na mão, né, o porteira fechada, o chave na mão, né. Nós vendemos, treinamos, deixamos tudo funcionando, e aí o nosso cliente nos manda embora. Não, pode ir embora que agora é comigo o negócio. E ele dispensa a gente. E, inclusive, no final, ele dá uma avaliação para nós. Nós temos todo um sistema de avaliação, onde ele vai dar uma nota de 0 a 10 para cada fase, para cada atendimento. Cada etapa ali. Cada etapa. Ele começa a me avaliar já desde o primeiro minuto que nós atendemos ele. Legal. Né? Qualquer funcionário da Greenpeace que começa o atendimento, lá no final vai receber uma nota. Mais de 10 atrás de 10, né? Certeza. Realmente, as nossas notas hoje, lá atrás, né, vi uma nota 7, a gente, opa,
que houve aqui. E a gente ia buscar aquele motivo. 7, hein, que não é nem o isso menos. é muito importante. Hoje, quais são as notas que nós recebemos, Rodrigo? É 9, 10, 9, 10. Que orgulho, né, Rodrigo? Satisfação, né? Que vai desde a apresentação do nosso funcionário, o comportamento dele lá dentro, é o nosso todo equipamento. mesmo. Muito legal. Reflete bacana, ali o esforço e a preocupação que a gente faz. Isso traz uma visão de melhoria também, se precisar, né? Corrigir alguma coisa. Sem dúvida, porque ele anota ali, né? Tudo que ele julgar, ele anota ali. E a gente faz com que ele anote de próprio punho. E não lá no computador e tal, né? Ele anota ali com a letra dele e dá um visto embaixo. E ali a gente tem aquilo, um orgulho muito grande e até o que é o nosso marketing? A nossa testemunha. Quando ele faz isso... É a prova social. A prova social é muito bom. Para você, para dizer, olha, compre nossos equipamentos, olha o nosso atendimento que está aqui. É uma das primeiras coisas. De forma tão humanizada assim e simples, eu não conheço outra empresa que faz. Porque os processos hoje eles são muito mecânicos mesmo. Mecânico, frio, né? Eu não falei para você, né? Eu fui ontem numa indústria que nós fechamos, no dia 27 de dezembro, fechou um projeto com uma indústria aqui no interior de São Paulo, em Indaiatuba, e eu fui ontem e o gerente me atendeu, e o funcionário lá me atendeu, o gerente passou, falou assim, vim só cumprimentar. Ele olhou para mim e falou assim, achei que você não ia estar aqui. Né? Porque era uma reunião, eu já fechei a venda. A venda fechou em dezembro. A gente foi lá ontem para tirar dúvida. Então, aí eu olhei para ele e falei assim, eu sempre vou estar aqui. Mas é verdade. O cliente, é verdade. Mas não estou ali fazendo uma venda, uma comercialização, não. Nós somos assim. Mas vamos dizer que faz parte. Ali você está ganhando, você está conquistando o cliente de alguma forma. Mas eu fui lá para entrar na fábrica, subir, me sujar inteirinho, entender tudo que ele está precisando. Eu não fui lá ver ele e fazer um marketing. Eu fui lá ver a fábrica, ver o problema, entender da solução, junto com o meu engenheiro, junto com o meu mecânico, junto com quem for. Mas acabou que você surpreendeu ele. Acabou que ele não esperava. Então é por isso que a gente falando dessa questão da nota. A nota, acho que quando ele dá a nota, vem junto no pacote lá a questão da qualidade do equipamento, não sei o quê. Mas eu tenho a percepção que ele tirou o equipamento e falou, pô, legal, vou dar a nota do que ficou, né? O que marcou ali foram as pessoas. Legal, isso é muito importante. Ontem mesmo o Rodrigo me passou um cliente que pediu pra gente se a gente vai até lá, que ele quer comprar uma fábrica e ele gostaria que a gente fosse até lá. Esse cliente é em Rondônia. Sabe quantas empresas vão? Ninguém. Não vai. Não vai. O cara manda, imagina, ele liga lá, o vendedor atende ele, manda um orçamento para ele. Aonde que eu vou? Lá em Rondônia, descer lá em Porto Velho, pegar um carro, andar 200, 300 quilômetros por lá, para chegar lá atender o cara. Para ele te ver. Porque falar com você, ele pode falar. No WhatsApp, no telefone, ele pode falar. Sim. Mas ele quer te ver. O impacto pessoal sempre vai ser melhor do que qualquer tecnologia. Né? E não perdendo a pergunta que você falou fez. Dos equipamentos, né? Do portfólio de produto. Foi isso, né? A gente acabou saiu um pouquinho aqui. Mas então, a Greenpeace ela fornece então, essas linhas de extrusão de soja para a produção de farelo e extração de óleo, que agora a gente bateu bem aí, não é isso? Essas linhas vão de 300 quilos, 500 quilos, 750 quilos, 1.200 quilos, 2.200 quilos e 3.200 quilos cada linha por hora. Caramba. Então, por exemplo, se você quer uma linha de 500 quilos por hora, né, você vai produzir. Você vai trabalhar 10 horas, você produziu 5 toneladas no dia. Se você quiser uma linha de 3 toneladas, trabalhou 10 horas no dia, 30 toneladas. Trabalhou 20 horas, 60 toneladas por dia. E você pode fazer isso modular. Você pode montar, por exemplo, 10 linhas de 3.000 quilos. Então, você tem 30.000 quilos por hora e trabalhando 10 horas, você tem 300.000 quilos processados. Por dia. Né? E tem uma faixa que delimita esse mundo mecânico daquele mundo que nós falamos que é o mundo químico lá das grandes commodities. As grandes commodities vão esmagar 2.000, 3.000, 5.000 toneladas por dia. E elas trabalham dia e noite sem parar.
porque o processo dela não pode parar, que você teria grande perda. O processo mecânico, você liga e desliga a hora que você quiser, e o ideal é que você vai ali até 400, 500 toneladas por dia. Acima disso já não é aconselhável, pelo menos nós não aconselhamos que você tenha isso concentrado num único ponto. O que você pode ter até mais que isso é se você tem 10 fazendas e você montar linhas em cada fazenda, aí você pode ter 2, 3 mil e tal. Mas não num único ponto concentrado, né? Mais de uma produção superior a 400 toneladas por dia, por exemplo. E como vocês falaram que atende todo o público, né? Pequeno, médio, grande. Existem facilitações, que as pessoas podem imaginar, valores às vezes astronômicos, mas sem ir ali fazer um orçamento com vocês. Vocês tornam acessível também a questão de transporte dessas máquinas, o pagamento, como que é isso? Como que o pequeno pode fazer, né? Isso, é bem isso. Nós ali temos lógico, né, uma vasta experiência e, como o Rodrigo falou, convivência com cada um deles. Nós aprendemos a reconhecer, né, o perfil, as dificuldades e as contribuições que cada um deles pode dar nesse processo também. Então, ali nós discutimos a logística, a melhor logística, né, a melhor forma de transporte, o financiamento para ele, né, qual a melhor linha, qual o melhor jeito, que forma melhor ele pode fazer. Existe muito o caso do nosso cliente ou nosso empresário, ele fala assim, olha, eu quero comprar uma linha de extrusão e eu quero fazer assim, assim, assim. A gente diz, olha, nós vamos fazer juntos. E juntos quer dizer o seguinte, nós vamos fazer o que for melhor para todos nós. Sim. Então, se você quiser fazer alguma coisa errada, nós não vamos deixar. Nós vamos vender. Mas o nosso objetivo não é só vender. Se a gente vê que você vai fazer alguma coisa errada ou que não vai dar certo para você, nós não vendemos. Perfeito. E aí a gente, já de primeira mão, assim que você confirma o interesse por aquela aquisição, a gente cria um grupo de trabalho. E aí imagina, vocês dois, né, da parte lá do cliente, né? E nós dois da nossa parte aqui, nós agregamos mais o nosso engenheiro, mais o júnior, mais a nossa equipe aqui, você bota a sua equipe lá e nós começamos a trocar ideia. Olha, vamos montar a fábrica ali em cima, no pé do morro? Não. Olha, na direita é melhor? Não. Vamos pôr o tanque aqui? Não. Vamos pôr a máquina lá? Olha, a altura do barracão vai ser 10 metros. Um agrega o outro, né? Sim, nessa troca, né? Aí eu digo pro meu cliente, você acha que nós todos vamos errar se nós estivermos todos juntos discutindo isso? Não. Se todos nós errarmos, nós vamos morrer de rir juntos. Pois é verdade. Mas existe, assim, financiamento, um sistema de incentivo de financiamento também. Sim, tanto da própria Green Pass, como também vastas linhas bancárias de financiamento. Montar ali a fábrica. Samuel, deixa eu só fazer um complemento. Claro, por favor. Que eu acho interessante, porque às vezes a gente cita ali grande indústria e um valor alto e realmente às vezes assusta quem está começando, né? Ou quem tem um sonho e está projetando esse sonho. Mas é assim, inclusive meu pai estava falando e eu estava lembrando, né? Hoje está saindo um caminhão com alguns equipamentos e a história desse cliente, ele é justamente um cliente que ele não comprou a fábrica completa, ele não investiu 1,5 milhão ou 2 ou 3 milhões de reais na fábrica. Sim. Ele tem ele tem um empreendimento, ele teve uma visão ali, olha, eu posso processar e vender isso para o mercado, existe o mercado regional, a demanda ali regional, mas eu não tenho todo o investimento, né? E o que ele fez? Ele procurou a gente, nós conversamos com ele, né? Demos todo o apoio para ele e ele foi até a Green, pegou o coração da fábrica, os principais equipamentos que ele sabe que realmente precisa daquele equipamento de qualidade e o restante ele está estruturando com ou ele mesmo ou com pequenas empresas regional. Ele reduziu o investimento. É o ideal? Olha, isso depende, né? O ideal, sempre que você puder, você vai construir a sua casa, o ideal é o quê? Você contrata o arquiteto, o engenheiro e faz do começo ao fim com aquela equipe de maneira planejada. Legal, mas quantas pessoas têm a possibilidade de fazer o ideal?
Se você tem, faça. Se você não tem, não tem. Aí você não precisa ir lá e cancelar o seu sonho ou falar isso não é para mim. Você vai fazendo. Você vai fazendo. Conformidade. E esse conformidade a gente fala para o cliente, vamos fazer em etapas. Legal. E a gente te ajuda. Porque às vezes você mata um sonho porque você quer visualizar quando tiver a oportunidade de fazer você o todo. Você tira a possibilidade dele fazer. Ou você fala que o negócio não é para ele. Uma das coisas que a gente faz é ir até lá e falar, olha, deixa eu ver o que você tem que a gente pode usar. E às vezes uma máquina já acelera o processo para que ele tenha um ganho para logo depois de um tempo comprar outra máquina. Perfeito. Muito legal. E esse cliente ele comprou financiado com a Agrimpeça. Nós ajustamos lá, ajustamos a condição de pagamento que cabia no bolso dele. Bacana. E vendemos o equipamento. Vocês têm visão de mercado. Visão total. Precisa ter isso. A gente vai parar um pouquinho só para ir para o nosso parceiro, nossos anunciantes, que a gente precisa realmente de apoiadores, né? Para estar aqui e tudo mais, como vocês, né? E, aliás, pensem aí depois, seria uma honra a gente falar em cada episódio, a gente tem recebido pessoas tão sensacionais quanto vocês. Falar sobre a Agrimpeça seria incrível, viu? Aqui, ó, como a gente vai fazer agora o pessoal da Biolev também da InTime. Eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem um pouco, que tem aqui, aliás, sobre as empresas cerealistas, tá? Que compram e vendem grãos. Como que elas podem se beneficiar desse processo, tá? Muito bom. Deixa essa pergunta, já quero a resposta, tá bom? Vamos pro nosso anunciante, então. Biolev, olha só como é que ficou bonito, André. Ficou lindo o troféuzinho. É lindo, segura aí o troféu Biolev, né? gente. O troféuzinho. Quem sabe a gente começa a entregar os troféus. Olha, já pensou? Plaquinhas, com o patrocínio deles. Saiu uma ideia. Porque daí a pessoa também... A pessoa também sempre vai se lembrar de tomar água. Exato, a gente faz uma plaquinha, vamos conversar sobre isso. Tomar água não, tomar Biolev, gente. Biolev, essa água naturalíssima, gente. E parceira, renovamos aí, né, mais tempo juntos com a Biolev, nós aqui e também os nossos convidados, né, que sempre tem o privilégio aí de tomar essa água tão natural, tão incrível, tão límpida. Podcast Mundo Empresarial, parceiraço deles, e a gente sempre fala também dessa garrafa, que aliás fizemos até esse totem, esse troféu deles, que é a garrafa Faz, né? A garrafa Faz, que é uma garrafa diferenciada, né? Ela não só é bonita, mas bonito mesmo é o que tem por trás de todo esse projeto. Com o QR Code aqui. Com o QR Code que leva, aí, né, para doação, uma doação segura para o Hospital de Amor de Barretos, tá? Hospital que atende aí mais de 1 milhão, né, de pessoas gratuitamente todos os anos. Procedimentos, né, para prevenção e cura de quem está passando aí por um câncer, né? Estrutura, tecnologia, profissionais do Hospital de Amor, realmente, que nem precisa falar muito do Hospital de Amor, né? Porque realmente conhecido, é referência, né? Em todo o Brasil, mundo, tá? Então, nesse QR Code, a gente leva direto para essa doação super segura, tá? E com isso você vai contribuir de uma forma tão bacana, tão bonita, tá? E através do apoio aí realmente da Biolev, viu? E se você também quer adquirir essa garrafa que você vai encontrar no mercado aí, em todos os locais aí da sua cidade que vende esses produtos, né? Mas também tem outros na lista deles. Tem energético, tem suco, né? Todos, vários tipos de refrescos aí, né? Aqueles tipo de limão, assim, que é gostosinho, que é sabe? Que é muito bom, né? Então, assim... Água de 1,5 litro, 2 litros, 20 litros. 20 litros, você que tem aí na sua casa aqueles filtros, né, que você vira o galão de 20 litros, então a Biolev também tem. Ou seja, uma empresa completa, é uma empresa respeitada, né, e que produz um produto tão bom, né? De extrema qualidade. Extrema qualidade, inclusive tão importante, né, gente? É tão importante você tomar água, né? Agora aí tá vindo essas ondas de calor, tá cada dia mais calor, aí a galera se interna no ar-condicionado, resseca tudo e ninguém toma água. É verdade. Vai lá e toma coisas que não fazem tão bem. Não. Né? E água essencial. E é uma água diferenciada mesmo. Mais leve. No sabor. Faz jus ao nome, né? Com certeza. Não, Biolev. É bem melhor. A gente já fez a prova aqui várias vezes com várias pessoas e todos falam, não, realmente é diferente. É diferente. É melhor. Então, não deixe de consumir os produtos da Biolev. Com certeza você vai estar levando para sua casa aí um produto muito bom, de confiança e com uma galera que tem um coração enorme, né? Que tem essa ação aqui para ajudar o Hospital de Amor de Barretos, né, Samuel? Aliás,
Aliás, estamos esperando aqui o Aragão para contar mais dessa trajetória incrível também empresarial que tem a Bioleve. Então, exatamente. Todos os empresários têm ali no seu dia a dia a água Bioleve. Ofereça para o seu cliente aí uma água Bioleve, né? Você tem ali seu frigobar com as aguinhas, essas coisas. Põe uma Bioleve lá, não vai pôr qualquer coisa lá, meu querido, seu cliente. Ele vai sentir diferença. Vai mesmo, exatamente. Certo? Certíssimo também é o pessoal da InTime Solutions, que sempre tá aqui com a gente, apoiadores total do nosso podcast, tá? E sempre falando também dos sistemas de filtração que, se você tá passando por isso, que tá sendo ineficiente, tá? Que tá te causando dor de cabeça, tá deixando os custos operacionais elevados, né? Você tem que contratar o serviço realmente da InTime Solutions, né? Para não passar mais por isso, né? Eles que a gente sempre fala, que faz questão realmente de dizer que toda a parte de sistemas de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, eles são especialistas, né, exatamente. André? Então, e eles prestam também consultoria especializada para você que está precisando implantar, né, uma filtração ou está tendo problemas com isso aí na sua empresa, na sua cidade, no seu município. Contem lá com a galera, com o Rubens, com o Cadu, que já estiveram aqui no podcast. Assistam aí a reportagem deles aqui no nosso programa, no nosso, né, a entrevista deles aqui, os cortes, que você vai ver que vocês estão encontrando uma empresa realmente de referência no mercado. Processo de redução de custos, fala com a InTime Solutions, através desse QR Code, como o André falou. É isso aí. E vamos voltar aos nossos convidados. Deixei uma pergunta no ar sobre as empresas cerealistas, né? Que faz parte aí do dia a dia também de vocês, né? Essas empresas cerealistas, Rodrigo, que compram e vendem esses grãos, tá? Como que elas podem se beneficiar de toda essa parte desse processo? Legal. Esse termo, né, cerealista, ele vem, como você falou, das empresas, tá, que compram e vendem esse grão, mas também de pessoas, de profissionais ou de casas agropecuárias. Ou ele tem o grão é dele, ou ele intermedia a compra e venda, ou ele tem uma casa, ou seja, uma loja, né, que vende grãos, né, que vende ração, que vende outros produtos. Então esse é um termo que a gente usa de uma forma generalizada, né, mas que tem esses três cenários, essas três pessoas neste mundo. Como que ele se beneficia? Tem vários clientes nossos que têm essa história. Ele intermediava a compra e venda de grão, ou ele tinha uma casa agropecuária e comprava e revendia esses produtos, e a demanda dele vai crescendo, a venda dele vai crescendo, e aí ao invés dele começar só a comprar o farelo e revender ou intermediar, ele compra o grão, processa, traz para o mundo dele ali, ou seja, aumenta o portfólio de produto dele e começa a comercializar, né? Então, você imagina que existe uma pessoa que ela compra e vende soja e milho, né? Só que quem compra a soja dele, né, compra para um propósito de processar ou alimentar ali o plantel dele, né? Normalmente vai comprar o milho e o farelo de soja dele, não vai comprar a soja porque ela não pode ser consumida in natura. Então vai consumir ali o farelo dele. Aí ele começa a vender 500 quilos por dia, 600 quilos por dia, 1 tonelada por dia. Opa, o volume de farelo é um volume já tão grande que compensa ele montar uma fabriquinha e de vez ele comprar o farelo para revender, ele compra o grão. E aí ele processa o grão, e aí ele vende o farelo e vende o óleo. Então, quer dizer, ele aumenta muito a rentabilidade dele, ele aumenta o portfólio, ele aumenta o produto. E aí ele já coloca o moinho, fica já mais começa fácil a moer ainda. o milho. Muito bom. E aí ele vende o milho, ele vende um quirela, que ele produz no milho, e ele vende um fubá, que ele produz no moinho. Olha só, vai E diversificando. dali a pouco ele vende uma ração, né? Porque ele já tem a soja e o milho. Ele já vende a ração dele, porque ele já vende, mas ele vende a de alguém, né? É verdade. Sim, E ele pode muitos fazer a fazem dele. isso. Quando ele atinge um volume de venda de ração mensal, né, esses caras vendem 40, 50, 100 toneladas Muito de fácil. ração por mês. Sim. Aí ele já monta uma marca
própria. Ele monta uma fábrica e começa a vender a marca própria. Olha dele. quantas possibilidades. Sem dúvida. Grande negócio, muito né? legal. A gente falou muito sobre a linha de vocês, né? A gente focou muito aqui em extrusão de soja e tudo mais, mas existe uma linha pet food de vocês ali, né? Sim. No portfólio. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, Rodrigo. A linha pet food, ela, né, essa expressão pet food, né, pequenos animais ali, que são os animais domésticos. Sim, então, isso. o que a Green tem, né, é só a solução completa, a fábrica completa e, obviamente, os equipamentos, né, que compõem essa fábrica para fazer a extrusão, né, a ração do cachorro doméstico ali, o nosso cachorrinho dentro de casa, né, o gato, o peixe doméstico, né? Então nós montamos também toda esta linha, fazemos toda esta fábrica em várias capacidades, né, desde pequenas capacidades ali de 500 quilos por hora até grandes indústrias, né, em uma única linha, uma extrusora, por exemplo, de 10 toneladas por hora, né, que nós mandamos até um ano passado, né, pai? Foi pro Piauí, uma extrusora de 10 toneladas por hora. Olha, são um dos maiores equipamentos do mundo, né, em termos de processamento. E o raciocínio é o mesmo, né? Você tem esse mesmo cliente, ele tem 3 linhas nossas de 3.500 quilos por hora, né? Depois ele comprou uma linha de 6.000 quilos por hora e agora uma de 10.000. Nossa. Então ele tem hoje 5 ou 6 linhas que permite para ele o quê? Olha só como você vai evoluir no processo. Ele pega uma linha e põe para gato. Uma outra linha ele põe para peixe. Uma outra linha ele põe para cachorro. Mas que cachorro? Cachorro de tamanho pequeno. No outro, cachorro de tamanho médio. Você tem um filhote. Que é uma ração diferenciada. Que é a ração diferente. E a gente estava até falando das coisas que passam desapercebidas, né? Você veja só, eu tenho um gato, uma gata, na verdade, e ela tem o pelo muito mais bonito do que o meu cabelo, porque eu não sei se vocês notaram. Cabelo, não tinha percebido. Acho que a ração não era tão boa, né? Então, hoje você tem ração que faz o pelo do animal ficar bonito. É verdade. Ração que faz o músculo do animal ficar mais forte. Ração para isso e para aquilo. Então, o mundo das rações, ele teve uma evolução muito grande. E aí a gente volta àquela brincadeira, né? Que eu tenho 6 filhos, eu venho de uma família de 12 irmãos, não sei o que lá. O que aconteceu no mundo isso, né? Foi se reduzindo o número de filhos. E aumentando os animais domésticos. E aumentando a adoção do animal. Sim, mundial, né? Absurda. Então aquele cachorro que a gente antes metia o pé para ele ir para fora e dava resto de comida para ele. Hoje em dia, não. Hoje ele vive dentro da nossa casa, às vezes dorme na nossa cama. A minha cachorra não é? E ele come uma comida muito ração bem premium. feita. Ração premium, cara. Muito bem feita. E que nós temos o orgulho de dizer que boa parte delas feita com as nossas máquinas. Que bom saber, devem alimentar então. Olha lá, ó. Deve ser responsável por alimentar a Eleonora. É verdade. Eleonora, minha cachorrinha, a Eleonora é assim. Ela dorme, ela fica só dentro de casa, pra ela ir lá fora, a gente vai junto, pra ela brincar lá e tal. E ela dorme na cama comigo. Né, dorme, acorda, tem uma escadinha pra ela subir e descer da cama a hora que ela quer. É isso aí, ela veio antes do meu filho. Quando a gente pegou ela, a gente achava que não, beleza, não precisa filho, vamos pegar um cachorrinho aqui e tudo mais. Aí veio o Vicente, mas você sabe que agora as duas crianças. Essa história da Eleonora me levou a um outro caso, né? Um camarada que uma moça bonita passou com um cachorrinho, uma cachorrinha, e ele ficou pensando, como é que eu vou me aproximar dela, o que eu vou falar pra ela? Aí ele chegou, né? Lógico, né? Tem cantadas de todo jeito, certo? Sim, claro. Aí ele chegou, falou, moça, pô, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Nossa, que cachorrinha linda, né?
você não tem o WhatsApp dela para me passar? Aí ela virou para ele e falou, não, ela já está comprometida com outro cachorro. A história de Elona. Guarda essa, Lucas. O repertório do Lucas. O repertório do... A Eleonora, ela não teve pretendentes. Não, tadinha. Não deixei, né? Meu Deus. Ela não... Judiação. A raça dela era meio problemática. É Shih Tzu. Aí se não castrasse, era um problema. Eu falei, não, ótimo, assim, um cachorrinho vem aprontar. Mas eu acabei atrapalhando aí a sua exposição, Rodrigo. Você estava falando das fábricas. Não, mas acho que é isso. E tem os peixes também, né? Sim. Os animais domésticos. Você tem a linha, né, pet food para fazer a ração para o peixe ornamental, né, que é para o peixe de aquário, e nós temos as linhas para o peixe de criação. Né? Industrial, tilápia, né? E os peixes tambaqui, tilápia, pirarucu. Então, um cliente nosso tem um tanque de pirarucu, é um negócio espetacular. É lindo, pirarucu é um peixe que chega a 250 quilos. Sim. Não é? E ao lado ele tinha tanques, não é, de tambaqui. E é um peixe delicioso, não é? E aquela região de Manaus é uma região muito consumidora de peixe, né? E você sabe, cada vez mais nós estamos aprendendo a comer peixe. Sim, né? sim. Então tende a um mercado que vem em expansão. Vai crescer. Assim como o pet food que você estava falando, né, Rodrigo? É um crescimento há muitos anos, todo ano crescendo. Cresce muito. Né? A gente fez aquela transrelação de redução de filhos por adoção de animais. Né? Exatamente. Isso é um fenômeno no mundo cada vez mais. Mundo onde, mesmo, né? Onde esse mundo pet food, né? Só cresce. Não, cada coisa que tem pra pet, você tá louco. Você vai nos pet shop, tem cerveja pra cachorro, tem tudo cada coisa. Tem muita coisa. É muito comum o camarada que tem dinheiro e ele diz assim, o que eu vou investir? Ele procura um negócio para investir. Não é? E esse tipo de negócio é um negócio sólido. O que acontece? Você precisa fazer o dever de casa bem feito. Tanto lá na nossa extrusão de soja, nossas fábricas de processamento de soja, como no mundo do pet food. Fez bem feito, tem retorno. Tem retorno garantido. Esse é um mercado extraordinário. E não vai parar, é novo ainda, né? É muito novo. Em casa sempre teve cachorro, mas ainda a gente comprava como que é? As lojas, avicultura, né? Avicultura agropecuária, avicultura. Essas lojas não tinha pet. Não aquela ceia na caneca, pegar a ração assim. É verdade. Os cachorros ficavam em gaiola esperando alguém comprar, entendeu? Hoje só... Eu sempre tive dó, né? Eu sempre gostei muito de bicho, assim, cachorro, gato e tal. Mas eu achava um absurdo. Hoje eu acho ótimo quando eu vou e vejo que não tá preso lá, o cachorro tem um lugar para ele ficar e tal. A gente tá falando de crescimento de mercado, né? Normalmente a gente fala assim, você quer saber o que vai acontecer no país subdesenvolvido? Olha o que já aconteceu no país desenvolvido, né? Que é uma tendência a uma correlação muito forte, né, de acontecer igual já aconteceu no outro país. Se você olha para os Estados Unidos, essa crescente, né, do animal doméstico, ele já vem muito antes, né? E hoje lá a população é enorme de animais domésticos, né? E isso trazendo para cá, a gente vê que é um mercado enorme, mas que ainda tem muito para crescer, para expandir, para avançar. E falando em crescer, qual que é a visão de futuro para a Green Peças, Rodrigo? Olha, como futuro a gente tem aí, né, no nosso portfólio, né, a gente trabalha sempre com melhoria de avanço de tecnologia, de equipamentos, né, abrindo novas soluções. Eu acho que o meu pai fez lá atrás, a gente traz até hoje. É olhar para o mercado e falar, legal, tá bom, mas o que pode ser melhorado? Sempre há uma necessidade. O que o cliente, qual a dificuldade que o nosso cliente está passando? Né? Onde que a gente pode facilitar a vida dele, o trabalho dele. A gente traz isso como missão. Vocês dão mais que uma venda, uma consultoria mesmo, né? Para quem quer adquirir um produto de vocês. Muito legal. Nós não temos em toda a nossa grande família, porque nós temos uma família espetacular formada
pelos nossos familiares e pelos nossos colaboradores. Sim. Se você vê ali a convivência nossa, é como se fosse uma única família. Olha lá, galera. E aí nós temos... Aí a galera aí. Tá vendo? Aí Isso é uma família linda aí. Parte né? do uma time. parte do time aí. Legal, um abraço pra galera lá. Aí, Né? vendo? Muito bom. Então, isso aí é nossa família. Cada um deles... Né? Tem todos eles têm uma história amorosa aí com a gente. A gente vive legal, mais tempo né? com eles do que às vezes que a nossa própria... Que no caso de vocês é uma empresa familiar. Tem também. dois você ali, ô Rodrigo? Aqui, ó, Meu irmão. é seu irmão? Deve ser parecido com meu você. irmão. Tá. Acho que é mais uma pra cá, né? Então, é outra aí. Aqui, ó. Esse é o Júnior. Esse é o Júnior. Ah, seu irmão. Eu só tô aqui porque ele tá lá trabalhando, fazendo a minha parte lá. Entendi. Do lado dele tá minha esposa ali. Aí. Olha, um abraço pra ela que cuida de toda a Mirtz. parte nacional e internacional também da empresa. Abraço. Isso. Aqui, legal, ó lá, Timão, Marcela do meu lado, minha esposa. Sua esposa. Muito bom. Você já tem filhos, Vocês são Rodrigo? muito parecidos. Aqui, ó. Essa aqui é a Lara, minha filha. Ah, Essa que daí. legal. O quê? Já tem uma filha? Quantos desse anos tamanho? 20. Eu? É. Não, deixa isso aí pra outro episódio. Não, mas deixa pra lá. Você tem, no 40. máximo você tem minha idade. 40 anos. 40. Eu tô com 36. Não, você começou cedo. Só tem ela? Comecei. Não, eu tenho uma outra de 15. De 15. Rebeca. Eita, que É, Tá eu tudo ali comecei já, ó, cedo. no negócio também. Tá, Do lado da Lara, nós temos a Ana Kelly, que é minha neta também. A Ana, né? que legal. Que tem a mesma idade da Lara. E que também faz parte aí da família, né? Que Tá bacana. junto com a gente aí. Né? Muito E legal. aquele simpático senhor de chapéu ali? Pois é. Esse simpático senhor ganhou uma homenagem hoje, porque disse que se tiver um próximo filho, vai chamar Hernando. Você não vai esquecer disso. Se por acaso ele não quer, mas se engravidar, ele esqueceu, Não, lembra. mas Tá? não, A gente vai acompanhar as redes sociais. Tá gravado agora. Eu fechei a fábrica, mas... vai que, mas né? se tiver, quem sabe, né? Aí Quem sabe, quem né? sabe, né? Mas Hernando é um nome lindo. Não, é bonito. Eu adorei esse E seu nome. Hernando, pra gente levar o seu Hernando pra palestrar aí nas empresas, nos lugares aí, como que funciona? Porque o senhor falou que faz palestra. Quem quiser te contratar, como é? Nós temos os cursos, né? Também damos cursos na área de... nessa vasta área aí, tanto da extrusão de soja, das fábricas de rações, também da parte de administração da fábrica, né? De treinamento para todos os operadores e palestras, tanto para empresários, inclusive palestras que podem esclarecer todos esses, o a favor ou a contra, as vantagens e a desvantagem de você montar um processo de extrusão, de você montar um pet food, né? Inclusive pet food, nós temos receitas prontas aí de produções de 300 kg por hora até 60, 100 toneladas por dia. Nós temos processos muito legitimados, muito bem estudados, e quando a gente vai para o campo da palestra, a gente diz, né, para o empresário como que ele deve desenvolver um projeto desse, e quando ele já tem essas palestras, no sentido de, por exemplo, você está treinando os colaboradores dele, como também motivando esses colaboradores e discutindo novos processos, novas possibilidades de negócio. Então, a palestra acaba sendo também uma troca de experiências ali, sim, né? Sim, porque você tem cliente que me contrata, por exemplo, e ele fala: olha, senhor, eu quero que o senhor venha aqui, dar uma verificada na minha fábrica, nos meus processos, nos meus colaboradores, puxa a orelha de quem o senhor achar que deve, e aí normalmente a gente faz isso, né? Faz uma checagem ali naquela fábrica, vê as deficiências que ela apresenta, e em cima disso você monta uma palestra de orientação, de conscientização para aqueles colaboradores dele, e de higiene, limpeza, mesmo a própria educação básica, que muitas vezes você associa com essa oportunidade e que você implanta para aquela pequena comunidade que é aquela fábrica daquele empresário. Então nós somos muito procurados para isso. Legal, então é só entrar em contato lá no telefone que está aparecendo aqui, né? Entrar em contato com a Green Peças e nós estamos
estamos lá à disposição. Conhecimento que você vai levar para o seu negócio. E o nosso público, a maioria deles empresários, fica o recado, a dica ali, para poder contratar esse que é um conhecimento, né? Um baú de conhecimento. Legal. Foi um papo muito... Eu fiquei até quietinho aqui no final. Eu também, é só ouvindo. Hoje a gente mais ouviu até do que falou, porque vocês dois, olha só muito conhecimento, viu? Legal. Demais. Nós somos colecionadores de conhecimento, que a gente vai andando e pegando um pouquinho de conhecimento de cada um, né? É mesmo, somando tudo isso. Seu Hernando Constâncio, eu gostaria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e o senhor falasse um pouco do seu sentimento em relação ao menino que começou, foi criado nesse ambiente, né, de agro, né, de certa forma, fazenda e tudo mais. E hoje, depois de tantas experiências em grandes empresas e tudo mais, né, há 22 anos leva à frente uma das maiores empresas do teu segmento. Qual é o seu sentimento em relação a esse sucesso que se tornou a Green Peças? Mas eu quero que você fale olhando para quem está nos assistindo. Eu tenho uma palavra para tudo isso, que é gratidão, né? Gratidão porque quando você tem a oportunidade, primeiro, de viver, segundo, de ter as suas energias completas ali à disposição para buscar os seus sonhos, as suas realizações, num país em que não é fácil vencer, não é? Então, quando eu saí com os meus sonhos de lá, e fui a cada etapa, a cada degrau que eu fui subindo, e tendo a família que eu tenho, eu me sinto hoje muito abençoado, orgulhoso de toda essa história, orgulhoso de poder compartilhar com cada filho meu nessa experiência maravilhosa, dessa conquista de fazer o que ontem ainda falei com alguns clientes nossos, fazer o bem. O que nós promovemos na Green Peça, a nossa atividade é a atividade do bem, é produzir riqueza, alimentação, não é? Então, nós, aonde nós vamos, nós lutamos muito para que os nossos esforços sejam revertidos, não só num bem comercial, num negócio em si, mas que ele possa fomentar também o bem para outras pessoas. Nós temos vários exemplos, como nós citamos aqui na Bolívia, por exemplo, de montar uma fábrica numa região muito pobre e que hoje você vai lá, um polo desenvolvido. Então, isso também faz parte da nossa missão e parte do nosso orgulho de ter chegado até aqui. Eu acho que ninguém vence sozinho. Não é? Então, eu tenho que agradecer por tudo e agradecer todos que fizeram parte da minha história e a vocês agora também. Obrigado. Nós falamos bonito. A gente fica feliz, de certa forma, agora fazer parte da história da Green Peças. Mais fazem parte agora? Mais parte? São parte. Que legal. Sim, e a casa aqui está sempre aberta para vocês. Mais que aberta. Aqui. Nem que seja só para tomar um cafezinho. Pode vir. Olha, o café é bom. Pode vir. Gostou do café? Então tá bom. Não vou se livrar de nós agora. Nem queremos. Rodrigo Constâncio, você como filho, diretor industrial e sucessor também do negócio, junto lá dos seus irmãos, qual conselho, na verdade, você dá para filhos que trabalham com seus pais, né? Sobre esse processo mesmo da sucessão, de saber respeitar um legado que se iniciou com o teu pai. Que responsabilidade, né? Olha lá o que você vai dizer. Familiar. Olha, o trabalho em família, ele tem sim os seus desafios, né? Diário, cotidiano. Mas eu posso dizer, né, com base nesses 18 anos que eu trabalho com a minha família, que é um prazer também, né? E é uma tranquilidade. Você trabalhar do lado de pessoas que você sabe que tem o mesmo propósito que o seu, que tem os mesmos princípios do que o seu, e aí tem uma alegria e uma felicidade muito grande, né? E aí eu falo de forma particular de trabalhar ao lado do meu pai, de trabalhar ao lado, né, da minha madrasta, trabalhar ao lado da minha esposa, né, dos meus irmãos. E isso, quando a sinergia dá certo, vira uma potência, vira uma força e vai sempre para a mesma direção. Então, no nosso caso, né, é muito bonito, é muito bom,
né? E é muito prazeroso esse trabalho em família. Eu deixo aqui um recado para você, né? Que também está na mesma posição que eu, que é um filho, que é um sucessor, né? Que você tenha, assim, o ouvido aberto para ouvir, o coração disposto a amar e o braço forte ali para continuar trabalhando firme, construindo ao lado da sua família, né? O dia a dia. Nada se constrói de um dia para o outro, mas com o passar do tempo a gente vai juntos, né? Construindo aí o futuro de toda uma empresa. Te falou bonito muito demais. Legal, tá vendo? Quanto conselho bom que a gente ouviu. Muito, muito. Obrigado, sim, de coração. Tá? Obrigado você. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, seu Hernando. Portas mais que abertas, como o André falou aqui para vocês, para o que vocês pensarem aí, não só em relação à questão de serviços, mas também a nossa amizade aqui, tá? Para vocês. Uma honra ter vocês agora no nosso portfólio, no nosso podcast aí, né? Na nossa lista aí de entrevistados. Tenho certeza que não só a entrevista toda, como também os cortes que daqui a pouco você confere logo após esse episódio. Muita gente vai compartilhar depois. Viu? Exatamente. Obrigado. Bom, muito obrigado, galera. Prazer o meu. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, passado esse período com a gente, batendo esse papo. Obrigado por nos apresentar tanto conhecimento, né? Nos falarem tanto e nos esclarecerem coisas, né? Que não é do nosso hoje, cotidiano, né? Então, foi muito, muito legal, mas é muito bom ouvir essas histórias, só o senhor Hernando e tudo mais, que começou lá atrás. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui falar com a gente. Foi um prazer. Enriqueceu muito, sim, não só a gente, mas para quem está assistindo e ouvindo pelo Spotify então, também. Quando for ao ar, eu vou assistir de novo. Para aprender mais ainda. E vou esperar, né? Aqueles que ainda não foram na Green, porque boa parte da equipe já foi lá com a gente. Não fui ainda. Eu não fui. Tomar um café lá vez eu vou. Com Dona Mirtes, com o Rodrigo, Dona Marcela, com o Cristiano. Ou chama a gente pro churrasco também, que a gente vai, tá? Vamos promover logo, né, Rodrigo? Vamos convidar. Aí, ó. É isso aí. E eu sei que o agro tá, como é que a gente usou a palavra? Impregnado mesmo, né? Na vida de vocês. Tá ali no boné também do nosso amigo Rodrigo. Aqui, meu mundo é agro. Gostei. É isso aí. Você sabe que esse trabalho feito aqui com vocês também vai nos trazer grandes resultados, porque vai nos ajudar muito, legal, com certeza. E aí vocês vão ganhar então esse churrasco, não é isso? Aí sim. E agora virou dívida. Agora então. E vamos ter outros, né? Vamos repetir. Eu não vou esquecer da Green Pass, que eu já tô vendo aqui a gente tem uma lista de convidados legais que tá chegando aí também, né? Sim. Tanto quanto vocês. Quero falar da Green Pass aqui cada episódio, já pensou? Sim, vai ficar legal. Vai ser legal demais. Espetacular. Mas a gente bate um papo. Pra você aí que nos assistiu, muito obrigado. Tá? Compartilha esse episódio, fala aí pra todo mundo sobre essa história fantástica de pai e filho, que hoje pra gente foi uma inspiração e uma lição, tá? Pra você, Deus, saúde, prosperidade sempre, até o próximo episódio, né, André? É isso aí, muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos convidados, obrigado à equipe, a todos que acompanharam aí, valeu, se inscrevam no nosso canal, nos sigam aí nas mídias sociais, acompanhem o nosso canal, nosso podcast toda semana com histórias bacanas, assim como as reportagens que vão ao ar do mundo empresarial todos os finais de semana na Rede TV e na VTV. Isso. Acompanhe aí que só vai ter conhecimento bom, coisa boa para você seguir. E se tiver precisando de uma empresa que faz produção de vídeo, que faz marketing digital, tráfego pago, site, tá com o site veinho lá, faz tempo que fez, tá na hora de modernizar. Entre em contato com a gente aqui que a gente vai ter um prazer de atender vocês, beleza? Valeu, fui! Tchau!